Isaías capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Senhor meu Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração, diante da Tua palavra que foi lida, Senhor. A Tua palavra foi lida aqui, Senhor, diante de nós, e vemos, ó Pai, a sabedoria de Deus por meio da Tua palavra, conduzindo nossas mentes, nossos corações a como olhar para Deus. Vamos estar meditando nesta noite diante desta verdade que estamos vendo aqui, Senhor. O convite, o chamado que o homem tem que responder a Deus, de olhar para Deus diante do que Ele é, diante do que Ele faz por nós. Estende sobre nós a Tua misericórdia mais uma vez, ó Deus, para que nada possa distrair a nossa atenção neste momento de culto, ó Pai, que o nosso coração, que a nossa mente possa estar voltados unicamente para que nós vamos estar pensando nesta noite, Pai. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título que eu dei a esse sermão é o Ser de Deus e o Chamado à Salvação. Nosso objetivo, irmãos, vai ser contemplar a gloriosidade de Deus junto com a urgência de responder ao chamado que Deus dá aos homens, ao chamado à salvação. E a mensagem de Isaías que a gente acabou de ler nos convida a olhar para Deus. É a única fonte de salvação. Para isso, irmãos, nós vamos pensar em algumas coisas. Essa passagem, ela foi escrita no momento onde, no Antigo Testamento, onde Deus, por meio do profeta, traz uma mensagem ao povo de Israel, num tempo de grande incerteza e de apostasia. Apostasia é uma palavra, irmãos, muito comum que infelizmente marca o povo de Deus. O que é apostasia, irmãos? É a deserção da fé. Pelas lutas, pelas dificuldades, irmãos, pelo pecado que nos assedia na nossa vida. O que é comum acontecer com muitas pessoas? Elas abandonam a fé cristã no meio do caminho. E aqui o povo de Israel estava passando por uma situação dessas, por causa da incerteza em que eles viviam. Isaías profetizou durante um período em que a nação estava sob ameaças externas e internas, e muitos se afastaram da verdadeira adoração a Deus. O que é comum acontecer quando o homem, uma pessoa que ouviu falar de Deus e foi conduzida por meio da palavra, ouviu o evangelho, quando ela passa por lutas, muitas vezes, por dificuldades, como eu disse, o assédio que o mundo traz sobre nós, irmãos, ela acaba se esquecendo do Deus verdadeiro para se curvar aos ídolos. Então, isso vai gerar, irmãos, algo muito terrível, consequências, dores. Deus se apresenta como o único Deus verdadeiro, que controla a história e todas as nações. A segunda parte do versículo os irmãos podem ler, porque eu sou Deus e não há outro. Então Isaías ele vai declarar isso, né? O versículo 22 é um convite não apenas para o povo de Israel, mas para todos os limites da terra, revelando que a salvação está disponível a todos. Deus não se limita a um povo, ele oferece salvação a toda a humanidade. Então, existe essa declaração, irmãos, embora às vezes até mesmo o povo de Deus que a gente observa aqui na terra, você vê esse povo muitas vezes se afundando na idolatria, se afundando no pecado. O que acontece, irmãos? A impressão que se dá é que esse Deus tão grandioso que é apresentado na palavra é como se ele tivesse perdido o controle. Cara, quanto pecado no mundo, quanta maldade, quanta coisa errada. No entanto, Deus, irmãos, de maneira poderosa, por meio dos seus profetas, o que ele diz, o que ele declara, irmãos, ele ainda é o único Deus. E ele convoca todos os povos da terra a serem salvos, a responderem ao chamado que ele faz e sejam salvos. Por isso, então, irmãos, aqui o profeta, ele está descrevendo, irmãos, algo maravilhoso que envolve a nossa adoração a Deus, a glória de Deus. Nós estamos hoje aqui, irmãos, com um propósito muito específico. A tua vida foi marcada por Cristo, eu acredito, poderosamente com um propósito muito específico, irmãos. Você deve glorificar a Deus, você é convocado a glorificar a Deus por meio do que Ele é. Então o profeta ele declara essas verdades, chamando os povos ao arrependimento para crerem no único Deus verdadeiro. Para isso, o que Deus faz, irmãos? Ele salva o homem dos seus pecados. Nós estamos fazendo uma série dos atributos de Deus, né? Aqui, já estamos aqui agora nesta noite, no nosso terceiro estudo em relação a isso, e nós vimos que
A salvação, de acordo com o que Jesus ensinou no nosso texto, a primeira vez que nós estudamos, que foi João 17:3, Jesus ele promete salvação aos homens, porque ele promete o que aos homens? Vida eterna. E de acordo com o que Jesus ensina, a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro. E conhecer o único Deus verdadeiro, irmãos, envolve a pessoa fazer o quê? Um dia ela ouviu falar de Jesus. Um dia ela ouviu falar que existe o Salvador, que é Jesus Cristo. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, daquela vida longe de Deus, longe de um relacionamento com Deus, então, irmãos, é o que ela recebe? A vida eterna, que significa o quê? Um relacionamento eterno com Deus por meio de um conhecimento que você tem dele. Um conhecimento prático. Um conhecimento onde você está andando com Ele, vivendo com Deus. E por isso, irmãos, aqui nós temos Jesus, por meio dos seus profetas, trazendo essa verdade central para a fé cristã. Precisamos ouvir o chamado de Deus. Todos os povos precisam ouvir o chamado de Deus para serem salvos. Serem salvos para conhecerem o único Deus vivo e verdadeiro. Ninguém pode se relacionar de forma íntima com alguém que não conhece, irmãos. Nós vamos pensar nisso. Não tem como você se relacionar. Vamos pensar aqui na infância, na adolescência, né? O que nossos pais diziam para a gente? Olha, cuidado com fulano, fulano e fulano, hein? Cuidado com o que você vai andar na escola. O que os nossos pais estavam nos alertando, irmãos? Cuidado com quem você está se relacionando, porque você vai acabar se fazendo as coisas erradas que essas crianças aí ou adolescentes estão fazendo. Quando a gente vai se casar, o que é comum a gente fazer, irmãos? Conhecer aquela pessoa, ter informações sobre quem é aquela pessoa, qual que é o caráter daquela pessoa, o que essa pessoa faz da vida. Não é assim, irmão? Não são coisas básicas que vão fazer você tomar cuidado antes de entrar num relacionamento com a pessoa? Esse cuidado, irmãos, ou esse senso, irmãos, de conhecimento, também envolve o relacionamento com Deus. Nós temos que conhecer quem nós vamos nos relacionar, o Deus com quem nós vamos nos relacionar, irmãos. E o que você observa, irmãos? Se uma pessoa ela não conhece o Deus das Escrituras, por meio da ação do Espírito Santo, irmãos, ela conhece um ídolo só. Ela não está se relacionando com Deus. Para que possamos conhecer a Deus, precisamos conhecer Ele por meio da palavra, capacitados pelo Espírito Santo. Assim vamos poder também conhecer a Deus de uma maneira profunda. E a vida eterna vai ser o que, irmãos? Você continuar conhecendo e conhecendo a Deus profundamente. Por isso, irmãos, que o nosso objetivo hoje é entender Deus, conhecer quem é Deus. Como? Nós vamos pensar em 4 coisas. O que é Deus, irmãos? O que é Deus? O que é o ser de Deus? Quem é Deus? É uma coisa diferente dizer o que é Deus e dizer quem é Deus. O que é Deus? Qual é a sua estrutura? Como ele é? Como a Bíblia apresenta quem é o verdadeiro Deus? Qual é o seu caráter? Como a Bíblia descreve Deus? São perguntas muito básicas, irmãos, que nós devemos buscar extrair respostas na palavra. Quem é Deus? Qual é o caráter dele? O que Deus fez? O que Deus faz? Existem coisas que Deus faz que estão na palavra, reveladas a nós. Tem coisas que Deus não faz, que são invenções dos homens. E tem coisas que claramente que Deus fez. E uma outra coisa que vamos ver por último, que resposta devemos dar a quem Deus é? É isso que nós vamos nos dedicar nesta noite. Nosso primeiro ponto, o ser de Deus. O que Deus é? Até agora nós discutimos, por meio do profeta Isaías, esse chamado universal ao homem a responder a Deus, o chamado à salvação. E agora, irmãos, vamos apontar para o que é Deus. E os irmãos já ouviram falar, irmãos, da Trindade, já ouviram falar da verdade que as Escrituras apontam, que existe apenas um único Deus verdadeiro. E é isso que queremos pensar neste momento. Deus, ele é um só, irmãos. É uma verdade básica para você? Ele é muito central, né, irmãos? Mas precisamos tê-la muito claramente em nossa mente. Deuteronômio 6, capítulo 4 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, talvez você possa pensar, irmão, mas isso é muito básico. Eu não preciso sair da minha casa para ouvir essa verdade. Você precisa, irmão. Porque é exatamente aí onde todas as forças das trevas, do engano, da mentira trabalham. Para trazer
confusão em nossa mente. Porque o nosso coração, irmãos, pecador, pecaminoso, ele tem uma tendência, irmãos, a descartar Deus como único Senhor. Nós queremos colocar outros senhores em nossa vida. O mundo, a cultura, as modas, as coisas da sociedade. E queremos esquecer do único Deus verdadeiro. Essa afirmação nos chama a reconhecer que não existem outros deuses. Em um mundo cheio de distrações e ídolos, Deus se destaca como o único digno da nossa adoração. Ele é a resposta para todas as nossas necessidades. Irmãos, e o único Deus verdadeiro é a nossa única fonte de esperança. Você não pode confiar no teu coração, você não pode confiar na sociedade que te rodeia, porque elas não vão te direcionar para o único Deus verdadeiro. Pelo contrário, irmãos, o teu coração que você tem aí dentro de você, ele vai te afastar de Deus. Por quê, irmãos? É a nossa natureza. Assim como Deus tem uma natureza, o ser humano também tem uma natureza. Por isso, irmãos, tem que haver um rompimento no nosso coração de confiança. Nós temos que descartar todas as outras confianças que temos e colocá-la numa única fonte, num único Deus verdadeiro. Precisamos entender que a nossa fé se baseia, irmãos, de maneira muito clara, no único Deus vivo e verdadeiro. Fora dele, irmãos, nós vamos conhecer apenas ídolos. O Deus que se revela, irmãos, de maneira única, como o único Senhor, a Bíblia não apresenta ele como três pessoas. Sim, é um grande mistério. Vocês concordam comigo, irmãos? Esse é um grande mistério, irmãos. E nós sequer sabemos a pontinha do iceberg, se é que podemos descrever assim. No entanto, esse mistério foi revelado a nós. E eu quero passar a tratar um pouco dele, irmãos. Esse mistério, ele foi revelado com um propósito. O único Deus que acabamos de dizer existe em três pessoas. As crianças vão saber. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí, irmãos, as pessoas, os teólogos vão dizer, J.I. Packer, que fala isso, nos nossos dias esse ensino ele é jogado para debaixo do tapete, é algo que traz desconforto para as pessoas. Porque na concepção da maioria dos evangélicos, inclusive, esse ensino não tem um propósito para a gente. Irmãos, e exatamente o contrário. Esse mistério tão grandioso, irmãos, foi revelado a nós com um propósito. O J.I. Packer, que eu acabei de citar, ele diz: o coração da fé cristã em Deus é o mistério revelado da Trindade. Qual que é o coração da nossa fé, irmãos? É o mistério da Trindade que foi revelado a nós. Você vai ler do começo ao fim da palavra, irmãos, provas e mais provas de que Deus é um único Deus. Nós não adoramos três deuses, nós adoramos apenas um único Deus verdadeiro, mas que existe em três pessoas. Cada pessoa, irmãos, vai desempenhar um papel na obra de salvação. E nós, enquanto crentes, precisamos reconhecer o papel de cada pessoa da Trindade na obra de salvação. O Pai, o que ele faz? Ele, como criador e governante, ele decreta a nossa salvação, a nossa redenção. Vamos ler, irmãos, Efésios, rapidamente, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Convido os irmãos a buscarmos algumas referências a respeito disso. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. De maneira muito clara, o apóstolo Paulo aponta para essa verdade e aponta para o papel do Pai na obra de salvação. E ele vai dizer que, em relação ao Pai, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós temos aqui, irmãos, as bênçãos de Deus para o seu povo, que Paulo está descrevendo aqui em Jesus Cristo. E aqui nós temos o papel do Pai, nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus, na sua infinita sabedoria, irmãos, Deus, no seu infinito poder, na sua vontade, na sua sabedoria, que ele é perfeito, o que ele faz, irmãos? Como Criador, como Senhor, o que ele faz? Ele decreta, assim como o rei, assim como um presidente vai governar por decretos, Deus também governa por decretos. E o que ele decreta, irmãos? A salvação dos homens. Ele decreta a salvação dos homens. E quando que isso acontece? De acordo com o que nós lemos em Efésios. Antes da fundação do mundo.
nós somos elegidos em Cristo, escolhidos em Cristo. Então nós vemos aqui a grandeza do amor do Pai em ter nos escolhido para a salvação. Só que você vai ver nas Escrituras, irmãos, desenvolvendo esse tema da salvação e do papel da Trindade. E você vai ver não só o papel do Pai, você vai ver também o papel do Filho. Vamos ler uma outra referência, que é um versículo muito conhecido, que é João 1,14, que foi objeto do nosso último sermão a respeito disso. O Verbo se fez carne, é o que o texto vai dizer para nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a manifestação de Deus em carne. Sua morte e ressurreição são o fundamento da nossa salvação. Deus, como nós lemos em Efésios, nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. O que Cristo faz? Qual que é o papel do Filho na salvação, irmãos? Se oferecer como um sacrifício no nosso lugar. Jesus, cumprindo o seu papel na Trindade, o que ele faz em nosso lugar? Se sacrifica, se oferece como um cordeiro e morre no nosso lugar. Então você vê aqui agora o papel de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, o que ele faz, irmãos? Os irmãos estão com a Bíblia aberta em João. Vamos ler João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Pai decreta, antes da fundação do mundo, o Filho vem e se sacrifica no nosso lugar, e o Espírito então vem fazendo o que, irmãos? Incluindo pessoas, aplicando a obra de salvação, o decreto do Pai e o sacrifício do Cristo de maneira pessoal e individual na vida de todos aqueles que creem em Jesus. Quem que faz essa obra no teu coração de te incluir no reino de Deus? O Espírito Santo. Por isso o texto vai dizer aqui que nós temos que nascer do Espírito. Então todo cristão que ouviu o Evangelho, toda pessoa, todo pecador que um dia ouviu o Evangelho e que verdadeiramente se arrependeu e creu, quem que fez essa obra? O Espírito Santo. Porque a parte do Espírito Santo, irmãos, o homem ele pode ouvir milhões de sermões. Pode colocar ali um rádio, um som, para ele escutar sermãos 24 horas. Ele não vai vir a Cristo, por causa da sua condição de dureza, de pecado. É tão grande, irmãos, e de maldade, que ele jamais viria a Cristo. Mas o que o Espírito Santo faz, irmãos? Ele é poderoso para regenerar o nosso coração. Você pode ler também Ezequiel 36, 26, a obra que o Espírito traz de regeneração sobre nós, transformando um coração de pedra, e esse é todos os nossos corações. Todo ser humano já nasce com um coração de pedra, vivendo longe de Deus, mas o que o Espírito faz, irmãos? Transforma um coração de pedra num coração de carne. Em que sentido? Para que quando ele possa ouvir o Evangelho, irmãos, ele não só ouça com o ouvido, mas possa ouvir com o coração aberto, preparado, aquele solo do coração preparado para ouvir a mensagem do Evangelho e poder se entregar a Cristo. Estava comentando aqui no estudo de evangelismo, eu ouvi dois entendi na minha vida, pregando o Evangelho. Eu entendi de um senhor que estava próximo de falecer, e quando o Evangelho foi pregado para ele, passo a passo, ministrado para ele, naqueles dias finais que ele tinha de vida na terra, ele pôde confirmar com o coração dele, com a mente dele, eu entendi. Porque, irmãos, o Espírito trouxe convicção daquelas verdades no coração dele, e eu tenho certeza que esse irmão está na glória. Por quê? Porque ele entendeu, porque o Espírito Santo capacitou ele a entender aquelas verdades aqui dentro, irmãos. Muitas pessoas entendem aqui, irmãos, mas fazem o que com a mensagem do Evangelho? Descartam e vão continuar vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse ouvido nada. Mas eu também já ouvi pessoas dizendo, eu entendi, mas foi um entendi no sentido diferente. Eu entendi o que você falou, mas eu não quero para a minha vida. Irmãos, isso é muito triste. No entanto, não é algo espantoso para nós enquanto cristãos. Nós não estamos aqui na nossa força, irmãos. Eu não estou aqui na minha capacidade, nem os irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, porque tem um ser maravilhoso que nos reuniu aqui e como outros irmãos que estão reunidos em outras igrejas. O Espírito Santo, irmãos.
Senão você ia estar na tua casa, você ia estar lá no mundo, fazendo qualquer coisa. Você não ia ter a preocupação de querer ouvir a palavra, como o Espírito te fez ouvir da primeira vez. O mesmo Espírito, irmãos, continua operando na sua vida, da primeira vez que você ouviu o Evangelho e continua operando hoje. Então nós temos, irmãos, o papel da Trindade. O Pai, o Criador de tudo, o Filho, que se tornou o homem para nos salvar, e o Espírito Santo que habita em nós e nos transforma. Cada um desempenha um papel vital na nossa salvação. Cada pessoa da Trindade desempenha um papel específico que nós podemos destacar aqui, irmãos. Eu gostaria de apresentar aos irmãos uma prova apenas, irmãos, já que estamos tratando deste assunto, da Trindade. Uma das provas de que Deus existe em três pessoas é que essas pessoas se relacionam entre si. Marcos capítulo 1, versículo 10, do versículo 11, os irmãos, a gente não vai ler porque a leitura é extensa, mas o que nós temos ali, irmãos? A passagem onde Jesus ele é batizado. E se você for lembrar de cabeça, irmãos, no batismo de Jesus, o que você tem? Você tem uma voz que se ouve do céu. O que essa voz diz? Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O filho é batizado e o Espírito Santo desce como pomba. O que você tem, irmãos? É uma das grandes provas das Escrituras da Trindade, que muitas religiões, muitos ditos cristãos, negam e torcem por aí. Mas no batismo de Jesus você tem uma clara evidência, irmãos, da Trindade em ação. E novamente, irmãos, eles estão envolvidos em uma obra. Que obra, irmãos? Na obra de salvação. Jesus ele vem para se batizar aqui no mundo, não porque ele tinha pecado como nós, mas para ter comunhão conosco. Para ter comunhão conosco em que sentido? Quando ele morre pelos nossos pecados, nós também morremos com ele. Quando Jesus ressuscita dos mortos, nós também ressuscitamos com ele. Por isso Jesus se batiza. Você tem o Pai fazendo essa declaração de filiação divina e o Espírito Santo selando Jesus ali. O mesmo acontece com o cristão? Quando você vem a Deus por meio de Cristo, irmãos, o que o Pai diz sobre você? Que você também é um filho amado em quem ele tem todo o prazer, mas não por causa da sua capacidade, por causa do seu filho, por causa de Jesus Cristo. Então você tem essa mesma declaração sobre você, e você também tem quem na tua vida? Te selando, irmãos? O Espírito Santo. Nós somos batistas, nós cremos na doutrina do Espírito Santo. Não é porque a gente tem um culto aqui onde você tem gente gritando, falando alto, é um culto silencioso. Irmãos, que nós estamos negando a doutrina do Espírito. Ao contrário, nós estamos aqui buscando, com toda a nossa limitação, colocar ela no lugar certo, irmãos. O Espírito Santo trabalha, irmão, de maneira silenciosa. Você sabia disso, irmãos? O Espírito não aponta para ele mesmo. O Espírito aponta para o Pai e aponta para o Filho. E essa é a obra do Espírito na tua vida. Ele vai fazer com que você olhe para Cristo. Assim podemos entender, em resumo, que o propósito da revelação do grande mistério da Trindade é nos dar esperança de poder ter um relacionamento com Deus por meio do que Ele é, por meio do que Ele fez. O Pai elege, o Filho, Jesus Cristo, paga o preço pela redenção dos eleitos pelo Pai. E o Espírito Santo aplica a obra de salvação, regenerando os eleitos para a conversão. Por que isso é importante, como eu já disse aos irmãos? Porque essa Trindade não é apenas um conceito teológico, mas a base do plano de salvação de Deus. Essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, estão unidas no plano de salvação. Você entende o que isso significa? O Pai planejou a sua salvação, o Filho morreu por você, e o Espírito Santo está agora aqui, te convencendo das verdades que você está ouvindo para transformar a tua vida. Há um peso de urgência nesse chamado, irmãos. O Deus Trino trabalhou incansavelmente para proporcionar a você um caminho para a vida eterna. Como é que você está respondendo a isso, irmãos? Pensa na grandeza da obra de salvação, onde a própria Trindade está envolvida profundamente. A Trindade está envolvida de maneira poderosa, irmãos, na obra de salvação. Como você está respondendo a isso? Você já ouviu o chamado, irmãos? Você já ouviu o chamado do Evangelho e você realmente creu?
você realmente se arrepender dos seus pecados, irmãos, porque a obra de salvação está totalmente conectada com a obra da Trindade. E para que a salvação tenha efeito na sua vida, irmãos, é a Trindade que tem que estar operando em você, te trazendo convicção das verdades que você acabou de ouvir. Então, isso, irmãos, é o que Deus é. Um único Deus que se revela em três pessoas. Mas nós não conhecemos uma pessoa só pelo que ele é, mas quem ela é. Isso a Bíblia dá, irmãos, os teólogos também apontam para este ensino como os atributos de Deus. O que são os atributos? Já ouviram falar isso? Os atributos são qualidades. Deus tem qualidades e características também, irmãos, muito marcantes. Nós não temos tempo de tratar de todos aqui. Eu gostaria de destacar, irmãos, três características de Deus ou qualidades de Deus: a santidade, a justiça e o amor de Deus. Todos esses três atributos, meus irmãos, vão impactar nossas vidas, vão exigir de nós também uma resposta, porque o caráter de Deus está baseado nessa realidade. A primeira, Deus é santo. Tá, irmãos, Deus é santo, eu já li isso, eu sei que Deus é santo, mas como isso vai impactar a minha vida? De que maneira eu tenho que reagir a isso? O que é requerido de mim? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, hoje em dia, nós vivemos no meio evangélico onde não se fala mais de santidade. É um grande erro, um grande equívoco, e envolve aquele problema que eu citei no começo, irmãos. Quando as pessoas começam a se afastar do Deus verdadeiro, irmãos, elas começam a criar um conceito onde Deus é um ídolo, onde Deus não requer santidade, onde as pessoas se esquecem que Deus é santo, e na presença dele existe e é requerido que exista a santidade daqueles que se aproximam dele. Irmãos, a vida cristã, irmãos, envolve Deus desde o primeiro segundo da tua vida cristã, te chamando para fora. Inclusive diz que esse é o termo, esse é o significado da palavra igreja, eclésia, os chamados para fora. Em que sentido, irmãos? Deus está te separando dos povos, não porque você é melhor que ninguém, não porque os cristãos são melhores que as outras pessoas, mas porque Deus é santo. O que os cristãos também têm que ser, irmãos? Santos, separados, consagrados, irmãos, para não mais se entregarem aos ídolos, não mais se entregarem à forma de vida e o estilo de vida do mundo pagão em nossa volta, irmãos, que não se preocupam com Deus, que não dão a mínima para quem Deus é. O que eu estou dizendo aos irmãos, com todas as minhas limitações e fraquezas, irmãos, é a verdade mais solene e urgente que você poderia ouvir na sua vida. Deus é santo. O caráter dele é santo. Ah, irmão, mas Deus é amor. Sim, mas o amor dele é santo. A misericórdia dele é santa. Não tem nenhuma gota de pecado. Por isso, irmãos, isso deve trazer esse reflexo para nós. Se nós formos olhar para a nossa condição, que nós estamos aqui, irmãos, no mundo, no tempo presente, você tem pecado na sua vida? Sim ou não? Sim, eu tenho. No teu coração, na tua mente, tem pensamentos ruins, pecaminosos? Sim. É a pergunta que eu faço aos irmãos: como que eu posso me aproximar de Deus sendo pecador? Consegue notar isso que aponta novamente para o que Deus é? O que Deus é, irmãos? Um ser, um único Deus que se revela em três pessoas: Deus Pai e o Deus Filho. Você só pode se achegar, irmãos, a Deus por meio do Filho, por meio do sacrifício que ele fez no teu lugar, para te declarar completamente santo aos olhos de Deus. Por isso nós podemos com confiança, irmãos, responder esse chamado. Eu vou poder crescer em santidade, porque Deus, por meio do Filho, me capacita para isso. Efésios vai dizer que Deus vai nos tornar agradáveis a Ele, por meio de Cristo. Deus é santo. A segunda coisa, Deus também ele é justo. A justiça de Deus é uma característica fundamental do seu caráter e do seu governo. Salmo 89, verso 14. A justiça e o juízo são a base do teu trono. A misericórdia e a verdade vão adiante da tua face. Sendo justo por natureza, ele ama a justiça e odeia a injustiça. Isso é algo muito sério, irmãos. Deus, ele é justo. Qual novamente o nosso problema, irmãos? Nós somos injustos. A nossa condição de pecado nos faz ser o quê? Justos ou injustos?
Cumpridores da lei ou descumpridores da lei? Descumpridores da lei, irmãos. Nós somos pecadores e o que nós fazemos? Nós pecamos. E o que é pecar, irmão? É descumprir a lei de Deus. Errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Nós somos chamados para nos submeter a Deus, para nos sujeitar a Ele, com obediência. Mas o que nós fazemos, irmãos? Na nossa condição de pecado, nós desobedecemos a Deus. Nós vivemos uma vidas injustas. Qual que é a base do trono de justiça de Deus, irmãos? Retidão e justiça. Deus, ele não desvia. Visita o pecado, irmãos. Ele não gosta do pecado, ele não gosta da injustiça, porque ele é o quê? Justo, é o caráter dele. As pessoas podem tentar mudar isso com o humanismo, com a visão mais liberal de Deus, tentar excluir algumas partes da palavra, excluir algumas partes, citar apenas algumas partes que não toquem em determinados assuntos, mas isso não vai mudar uma vírgula sobre quem Deus é, irmãos. E Deus é justo. A base do julgamento dele é a justiça. Sendo justo por natureza, ele ama a justiça e odeia a injustiça. Um exemplo disso é muito claro de entender, irmãos. Para que eu possa amar as criancinhas, eu posso amar o aborto? Não, eu tenho que odiar o aborto, irmãos. Assim seria uma aplicação. Se Deus ama o que é reto, o que é justo, irmãos, ele não pode também amar aquilo que é injusto. Qual que é a grande diferença entre os homens? Entre os juízes humanos e o juiz divino, irmãos? Os juízes humanos são falhos. Eles têm balanças injustas, mas Deus não é assim. Deus, ele não faz isso, irmãos. O julgamento, a Bíblia diz que começa pela casa de Deus. Deus, ele julga com retidão e justiça, porque ele ama a justiça. Deus também é amor, não é isso, irmãos? 1 João 4:8 vai dizer claramente, Deus é amor. Deus é amor. Os homens, essa nossa sociedade que nós vivemos, progressista, liberal, ela traz para si essa realidade como se ela fosse amorosa, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que existe apenas um que é em essência amor. E quem é esse, irmãos? Deus. Deus é amor. Este amor é a motivação por trás da tua salvação. Se você pensa que existe esperança de salvação para a tua vida, no que está alicerçada a salvação? Qual é o fundamento? O amor de Deus. Irmãos, se fosse somente a justiça realmente, você teria salvação? Seria impossível para você ter salvação, porque Deus é infinitamente injusto e você é o quê? Injusto. Só que, no entanto, irmãos, Deus, ele não é fracionado, separado. Ele é um único ser. Deus não tem partes, vocês sabiam disso? Ele não tem partes como nós. Ele é um único ser. Do mesmo jeito que Deus é santo, do mesmo jeito que Deus é justo, ele também é o quê? Amor. E novamente, irmãos, eu faço uma pergunta aos irmãos teológica, mas muito básica, que envolve a tua vida. O teu destino é eterno e você precisa ter uma resposta agora. Como que a justiça e o amor de Deus se conciliam na salvação? Como que isso se concilia, meus irmãos? Essa é uma pergunta que exige uma resposta tua. Não é um mero conceito, a teoria, irmãos, é a tua existência, é o teu destino eterno. Como que o amor de Deus se concilia com a justiça de Deus? A justiça de Deus determina e clama desde os céus que você merece ir para o inferno, que você merece passar lá por toda a eternidade. O amor de Deus, pela misericórdia dele, te dá acesso ao perdão e ao céu. Como que essas duas características de Deus se conciliam, irmãos? E eu digo a vocês, naquele que se fez carne, Jesus Cristo. Jesus une o amor de Deus à justiça de Deus. Como ele faz isso, irmãos? Na cruz, Jesus, ele satisfaz a justiça e a santidade de Deus por causa dos pecados que você cometeu contra ele. Você violou a lei de Deus. Você está numa condição de pecado, de rebelião e injustiça. E Deus não faz assim para te salvar, irmãos. Ele não vai virar as costas para o teu pecado. Ele está de olho em você. E um dia você vai ter que acertar as contas com ele. Mas como é que Deus pode oferecer salvação? Por meio dele mesmo, na pessoa do Filho. Quando Jesus vem, irmãos, Jesus vem em amor para morrer por causa dos nossos pecados. Essa verdade tão simples, irmãos, que tem perdido efeito. Porque, irmãos, os homens ignoram os atributos de Deus. Os pastores não ensinam mais os atributos de Deus.
E eu falo isso com muito temor e tristeza, não com orgulho, irmãos. Isso tem levado, irmãos, os homens a achar que o evangelho, irmãos, é uma coisa vã. O evangelho é mais uma mensagem de esperança, como muitas que se ouve por aí. É algo muito parecido com os caras da internet, que são os tal dos coaches hoje em dia. Irmãos, a mensagem do evangelho é a única mensagem de salvação, porque você tem aqui o filho falando: eu cumpri toda a justiça de Deus, todo o castigo que os meus mereciam, que os eleitos mereciam, eu sofri no meu próprio ser, eu paguei completamente pela dívida de justiça que os homens tinham com Deus. E todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, vai ser salvo, irmãos. Por quê? Na cruz de Cristo, irmãos, você tem o amor de Deus e a justiça de Deus, irmãos, se relacionando de maneira perfeita. Irmãos, tudo isso, irmãos, aponta para Deus na salvação, aponta para o ser dele e esse chamado que Isaías faz para que você olhe para quem? Para Deus. Todos os povos da terra, nós estamos aqui no extremo oeste do nosso país, na fronteira com o Paraguai. O mesmo chamado que é dado aqui, irmãos, é dado lá no Japão, é dado lá no Iraque, é dado lá na Alemanha, em todos os povos, nas tribos que estão esparramadas no mundo, os povos aí mais primitivos. Todos os povos da terra são chamados a olhar para Deus, irmãos. Por quê? Porque todas essas verdades que eu acabei de falar estão nas Escrituras, irmãos. Estão reveladas na palavra, para que o homem encontre esperança de salvação em quem Deus é, no que Deus fez. E existe dois últimos atributos de Deus que eu gostaria de destacar, irmãos. A onipotência e a onisciência de Deus. O que é a onisciência, irmãos? É um atributo que só Deus tem. A onisciência significa que somente Deus sabe todas as coisas ao mesmo tempo e exaustivamente. Somente Deus é onipotente. O que significa isso? Somente Deus tem todo o poder. Nós adoramos Ele por causa dessas coisas. Você está aqui nessa noite para dizer: eu adoro o único Deus vivo e verdadeiro que tem todo o poder e toda a sabedoria. Deus tem todo o poder e conhece todas as coisas. Filipenses 4:13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Novamente, vamos trazer a palavra, o que Deus é, irmãos, e como isso se relaciona conosco. Como Deus se relaciona com a gente, irmãos. Você pode, irmãos, viver a vida cristã que seria impossível de ser vivida, irmãos, porque Deus tem todo o poder. Salmo 139, do versículo 1 ao 4, nós podemos ler: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Do mesmo jeito, irmãos, que para a igreja isso é uma mensagem de esperança, a onisciência de Deus, para aqueles que estão vivendo longe de Cristo, irmãos, deveria soar como um grande alerta, porque Deus sabe o que está no teu coração. E geralmente o que as pessoas dizem: só Deus conhece o coração. Mas elas falam isso achando que isso as favorece, mas na verdade não as favorece. Deus sabe a miséria espiritual, a maldade, a dureza e a rebelião que está aí dentro do teu coração e que você esconde com 7 chaves, com boas obras, com obra de justiça, como diz o próprio profeta Isaías, no capítulo 64. Deus conhece o teu coração e te sonda. Para aqueles que estão sem Cristo no mundo, irmãos, isso não é palavra de esperança, não. É um grande alerta. Deus sabe todas as coisas. É uma palavra de alerta para muitos pastores que estão escondidos atrás do ministério da capa, mas são lobos devoradores. Para membros de igreja também, que às vezes estão anos e anos na igreja, mas não realmente tiveram encontro com Cristo. Existem, irmãos, muitos relatos de homens que começaram no ministério e lá no meio do ministério, depois de muitos anos, chegaram a uma conclusão: eu não sou salvo. E tiveram que se colocar perante a congregação e confessar: eu não sou salvo. Com base em qual verdade sobre o que Deus é que esses homens tiveram essa consciência, irmãos? A onisciência de Deus. Deus sonda os corações. Que grande bênção é para você, meu irmão. E eu me dirijo a todos indistintamente, mesmo os irmãos que estão há muitos anos como cristãos.
Examine a sua vida para ver se realmente você é um cristão. Irmãos, o que nós estamos estudando aqui não é para te deixar confortável onde você está, meu irmão. É para te deixar desconfortável. A vida que Jesus propõe para nós aqui nesse mundo não é uma vida confortável. Porque a vida confortável que se prega aí fora, irmãos, é uma anestesia para pessoas que estão indo para o inferno. Deus, ele quer a tua salvação. E por isso você precisa ser chacoalhado com a verdade. Sobre o que realmente você é, quem você é. Então pense nisso, irmãos. Deus, ele sonda o teu coração. Ele sabe os teus pensamentos. Ele sabe o que está aí dentro do teu coração. O que realmente nutre o teu coração. Que sentimentos você realmente tem por Deus e por Cristo? E como você realmente respondeu ao que Cristo é, ao que Cristo fez? Portanto, meus irmãos, pensem nisso. Da mesma maneira que isso é uma esperança para o povo de Deus, a força que você tem hoje para seguir a Cristo, irmãos, vem de Deus. Mas também Ele sabe tudo a teu respeito. Esses atributos nos desafiam a não retardar, irmãos, a nossa resposta diante de Deus. Você deve olhar para Deus. Irmãos, parece simples, né? Mas não é, irmãos. Porque isso é algo muito radical para o ser humano. O ser humano não quer olhar para Deus. Ele é orgulhoso, irmãos. Nós somos orgulhosos. E nós queremos fazer a nós mesmos como deuses. Esse é o teu instinto. Esse é o instinto da criancinha que está aí, ó, dando trabalho para a mãe no colo. Não quer se submeter a Deus. O instinto nosso, irmãos, é não olhar para Deus, mas tentar olhar para si mesmo como um Deus. E nós precisamos o quê? Nos arrepender disso. O que o Espírito vai fazer com você? Vai fazer para que você olhe para a palavra e você se renda a Cristo, se renda a Deus em sua santidade, justiça, onisciência e onipotência. Deus não permitirá que o pecado fique impune para sempre. Sua espada já está desembainhada, seu arco já está apontado na direção do pecador que não se arrepende. Com base nos mesmos atributos e no seu amor, Deus também nos convida a nos reconciliar com Ele. O poder de Deus pode transformar sua vida. Irmãos, essas duas coisas, como eu disse, Deus não se contradiz. Um atributo de Deus não se choca com o outro, eles estão de maneira harmoniosa, irmãos, indo na mesma direção, apontando para a perfeição de Deus, para a excelência de Deus. Quando a gente olha para a palavra, irmãos, nós só temos uma coisa a fazer: se render a Deus como o único Deus verdadeiro, se entregando a Cristo como Senhor e Salvador. Novamente, nós vimos então o que Deus é, nós vemos quem Deus é por meio desses 4 atributos que nós vemos aqui, 5 atributos, mas também nós conhecemos quem Deus é por meio do que Ele faz. Não vamos poder destacar tudo, mas eu gostaria de destacar uma coisa, 2 coisas. A primeira, Deus, ele é o Criador. Gênesis 1:1, o que diz lá, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa obra inicial é o testemunho do poder e da autoridade de Deus. Ele criou tudo com um propósito, incluindo, irmãos, cada um de nós. E o propósito que existe para a tua vida, e assim a vida de cada ser humano que está na terra, é se render a Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. Se você ler, irmãos, o capítulo 4, 11 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Desculpa, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Você vai ler uma verdade muito séria, irmãos, em relação a Deus como Criador. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Deus, ele é o Criador. Que tipo de tratamento ele exige das suas criaturas enquanto Criador? Você vai ver João respondendo isso no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 11. Digno és, Senhor, de receber a glória e honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Em Gênesis você tem lá Deus criando todas as coisas pela palavra do seu poder. E disse luz e houve luz, e assim por diante. Tá bom, Deus criou todas as coisas, o homem pode virar as costas para Deus e viver do jeito que ele quer, fingindo que Deus não existe. Ou quando pensa em Deus, tenta colocar Deus um papel, um espaço no seu coração em relação a Deus que ele quer. Será que é isso, irmãos? Olha o que o texto diz.
Digno és de receber glória e honra e poder. Glória, irmãos, nenhum outro é digno de glória. Honra, nenhum outro ser é digno de maior glória do que Deus. Nós devemos render glória a Deus de uma maneira exaltada. Ele é o ser acima de todos os outros. E o poder, ou você poderia colocar aqui a autoridade. Ele tem uma autoridade superior, irmãos. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não são políticos, não são filósofos, não são os homens, não são sociólogos, não são outros seres humanos, os reis da terra, os sábios deste mundo, anjos, ou seja, quem for. Deus, ele é a única autoridade, o único digno de glória, honra. E nós devemos nos curvar diante dessa realidade, irmãos, como Deus, como Criador de todas as coisas. Isso deve mudar, irmãos, a nossa perspectiva de Deus. Isso deve colocar no nosso coração o temor. As minhas escolhas, as minhas decisões, apesar de eu ser pecador, devem ser colocadas sobre essa realidade de quem Deus é. Irmãos, nós não podemos viver como se Deus não existisse. Nós não podemos andar por aí vivendo, não considerando o que Deus é, irmãos. Quem Deus é, o que Ele fez. Você existe, irmãos, porque Deus te criou. Isso exige sobre você uma resposta de obediência. Você deve adorar a Deus, responder a Ele com obediência. Essa é a primeira obra que eu gostaria de destacar, e mais uma. Existe uma obra muito maior e muito mais gloriosa que a obra da criação. É a obra de salvação. A salvação, irmãos, é a obra culminante de Deus. A criação do universo a partir do nada. E haja luz, e houve luz, e planetas, e galáxias, enfim. Essa infinidade de coisas que foram criadas, irmãos, é algo que é pequeno em comparação à obra de salvação. Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 9, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que não podemos ganhar a salvação por nossos próprios esforços. É um presente gratuito de Deus. A obra de salvação, irmãos, é algo maior que a própria criação do mundo. Quando Deus salva pecadores do seu destino de miséria e condenação, irmãos, você vai ver Deus sendo glorificado ainda mais como Criador e como Salvador do mundo. E nós somos chamados a entender essa realidade de salvação sobre a nossa vida. A salvação é recebida somente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, e não por obras ou méritos humanos. Qual o problema aqui, irmãos? A maior obra que Deus já fez, maior que a criação do mundo, é desprezada, irmãos, pelos homens. Todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo bíblico, irmãos, está assentada, está fundamentada numa salvação por obras, por méritos. A pessoa pensa, irmãos, não, eu tenho que pagar pela minha salvação para que eu possa receber uma estrelinha de bom menino no céu. Essa, irmão, se resume à maneira como as pessoas entendem a salvação. Por quê, irmãos? Para o homem ser salvo, ele tem que reconhecer que a salvação é uma obra de Deus. O homem não pode se salvar com boas obras. Deus não quer saber disso, irmãos. As tuas obras estão manchadas pelo pecado. Ele precisa de uma obra superior, irmãos. E a obra superior é a obra de salvação, que Paulo vai dizer em Coríntios, porque eu recebi eu entreguei o que também recebi, que Jesus morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Essa é a obra de salvação, meus irmãos. É o que Cristo fez, não é o que nós fazemos. É lógico que nós precisamos responder, mas qual é a nossa resposta, irmãos? A nossa resposta ao Evangelho, irmãos, é uma resposta de fé que nós fazemos olhando para o que Cristo fez. Não para o que você fez. A pessoa vai entrar no céu, muitos vão entrar assim, no dia do julgamento, melhor dizendo. Deus, paga minha dívida porque eu fui um bom menino. Eu fui na igreja todo domingo. Eu contribuí financeiramente na minha igreja. Eu não era ladrão como fulano e fulano. Eu não fui um assassino como meu vizinho, ou como fulano, como os caras que estavam presos. Olha aqui, Deus, paga minha dívida. Muitas pessoas, irmãos,
vão na eternidade, para o dia do juízo, achando isso, com esse conceito de salvação por obras na mente. O que Jesus vai dizer para essas pessoas? Apartai-vos, maldito, porque eu não vos conheço. Isso nos faz, irmãos, voltar novamente ao que falamos no começo. O que é a salvação? É um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é baseado no que, irmãos? No conhecimento pessoal que você tem de quem é o Deus verdadeiro. Um Deus que te salva. É o Deus que salva você dos teus pecados, que te escolheu para que você pudesse ser salvo. Então, irmãos, o nosso objetivo aqui, nesse trabalho de plantação, assim como outros irmãos e irmãs ao redor do mundo, irmãos, é dar testemunho do evangelho bíblico, irmãos, que aponta para Cristo como Salvador, como o único Salvador, porque é Ele quem realiza a obra de salvação. Deus também, irmãos, Ele sustenta e provê todas as coisas. Hebreus 1:3 diz, o Filho, que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em um mundo cheio de incertezas, podemos confiar que Deus cuida de nós e provê, irmãos, o Salvador para nós. Ele provê um Salvador, irmãos, há 2000 anos. E por meio de Cristo, Ele te convida a você crer na providência dEle. Deus, Ele provê o que é necessário para o seu povo. E Ele proveu, irmãos, a tua maior necessidade. Ele supriu aquilo que a tua maior necessidade, a necessidade de se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo. Qual que é a resposta que você tem que dar de acordo com Isaías, irmãos? Olhar para Deus. Olhai e sede salvos. Após considerar a natureza, os atributos e a obra de Deus, é crucial que a gente pense na resposta que devemos dar. Isaías 45:22 é um convite urgente. Assim como Israel precisava se voltar para Deus em busca de restauração, nós também devemos olhar para Cristo como nossa única esperança. Este olhar não é um ato passivo, é um compromisso ativo de fé, irmãos. Não é simplesmente, tá bom, vou ficar aqui então. A fé, irmãos, vai te mover. A fé sem obras é o quê? Morta. E quando você olha para Cristo, vai te mover o quê, irmãos? Em direção a Ele. Como é que nós nos movemos em direção a Deus, irmãos? Pela obediência aos seus mandamentos. O que Deus quer de mim enquanto ser humano? O que Deus quer de mim enquanto cristão? O que Deus quer de mim enquanto filho? O que Deus quer de mim enquanto homem? O que Deus quer de mim enquanto uma mulher, como um filho, como uma criança, como um comerciante, como um trabalhador? O que Deus quer de mim na igreja local? Qual papel Deus tem para mim na sua igreja? São coisas que devem preencher o teu coração, irmãos. Se você olha para Cristo com fé, você simplesmente não vai ficar sentado na tua casa. Você vai desejar se mover em obediência, em sujeição a Deus. Hoje, Deus nos convida a olhar para Ele. Ele é o único Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro que existe entre as pessoas, em perfeita unidade. Os seus atributos nos desafiam e também nos atraem. O chamado "olhai para mim, sede salvos" é claro e urgente. Em um mundo de incertezas, como eu disse, a convocação de Deus ressoa. Ele é nossa única esperança, nosso único Salvador. Que possamos responder esse chamado, irmãos, enquanto você tem essa oportunidade, crendo em Cristo, buscando Ele, enquanto você pode achar. Se você ainda não olhou para Cristo, faça isso agora. Ele está aqui pronto para te salvar. Olhe para Ele com fé. Você encontrará a salvação que sua alma tanto anseia. Irmãos, quem é salvo sabe que é salvo. Quem é salvo sabe. Faço a pergunta para você, meu irmão. Você é salvo? Responda com convicto sim. Se você tem dúvidas, irmão, da tua salvação, você não pode sair daqui com dúvida. Você não pode permanecer com essa dúvida. O salvo, ele entregou a vida dele a Deus. Ele sabe que a parte de Cristo, irmão, não há esperança. Então, o que eu digo a você, se você tem dúvida da tua salvação, talvez o cerne desse problema é que você ainda está confiando em você mesmo, nas tuas boas obras. E você precisa se arrepender disso enquanto você tem oportunidade, para que você possa acertar as contas com Deus e se relacionar com Deus. Se você parte para a eternidade, você vai estar em paz.
Se você permanece aqui durante muitos anos ainda, você tem uma vida frutífera, agradando a Deus e se agradando dele.